na primeira mordida. Agora o logo vai aparecer em algum lugar aqui, não sei, surpresa. E o jogo de hoje é Brian Boru. É um jogo de Peter Sylvester, é o cara que está por trás do The King is Dead, que é um jogo que até ficou famoso. Ele é um controle de área para apenas 3 jogadores, né? E eu sempre tive curiosidade de jogar esse, né, The King is Dead, mas nunca consegui. E aí joguei o Brian Boru, né, que eu tive curiosidade porque ele é essa mistura de vaza com controle de área me pareceu, né, algo que eu poderia gostar. Já eu explico minhas razões, que pode não fazer o menor sentido. Pois bem, joguei uma partida, eu acho que foi com 4 jogadores, e como é que o jogo se desenrola, né? Explicar primeiro ele, depois eu digo os prós e contras, né, como sempre, e digo minha conclusão, né, sobre o que eu achei do jogo. Lembrando que é uma primeira impressão, né, então só joguei uma vez mesmo, posso estar falando só água. E aí como é que o jogo funciona? Eu acho que são 3 rodadas. Você vai fazer o mesmo fluxo nas 3 rodadas e aí no final do jogo quem tiver mais pontos ganha, né? Você ganha ponto por uma série de fatores. Em especial você ganha mais por controle de área, mas você ganha ponto por outras coisas também. O jogo é dividido em fases, né? Cada turno são fases. E aí na primeira fase você vai fazer um draft, que é para você montar a sua mão, né? Porque você vai disputar várias vasas e você quer montar uma mão que seja a melhor possível para o que você está querendo fazer no jogo, né? Envolvendo o tabuleiro e tal. As cartas elas vão de 1 a 30 ou alguma coisa assim e são em 4 cores. Tem vermelho, azul ou roxo, não sei, e amarelo. E branco. Branco é coringa, né? Você pode usar em qualquer vaso, pode ser qualquer coisa, né? E você compra 2 cartas, passa uma pro amiguinho e fica nessa até você compor as cartas, né? Varia de 5 a 8 cartas, dependendo de quantos jogadores tem. E depois disso você começa o grosso do jogo, que são as vasas. E a vaza basicamente é no turno o cara escolher um território para ele disputar e começar jogando uma carta. Essa carta vai ser o naipe que vai liderar a vaza, né? E consequentemente quem jogar daquele naipe, uma maior carta vence. E o branco serve de coringa também, substituindo a cor, né, que o cara jogou. Aí quais são os problemas aqui, né? Quando eu escolho local, a cor do local indica a cor que eu tenho que jogar, então se eu não tiver carta de uma certa cor, eu não posso ir naquela cor, então é importante você ter isso em mente. E quando você está disputando a vaza, você não é obrigado a seguir o naipe. Então você pode criar uma estratégia, tipo, eu vou jogar essa carta e não vou jogar quando mandarem eu jogar, né? Que é algo que acontece em vaza, geralmente. Tipo, eu joguei com a carta vermelha, eu meio que forço todo mundo a jogar a carta vermelha. Aqui não, eu jogo o que eu quiser. Lógico que eu vou perder a vaza, né? Só que aí tem um porém. Quando você perde a vaza, você ganha uma habilidade. Você não simplesmente perde tudo, né? Você ganha uma habilidade, o que faz um contraponto de, inclusive, você querer perder às vezes, né? Apesar de que ganhar continua sendo melhor, porque você vai ganhar o controle da região, e aí controlando a região você ganha pontos, né? Que é o propósito do jogo, né? Obviamente. Depois que você fez as vasas, todas as vasas, quando todo mundo ficar com uma carta na mão, então você não joga a última, o que dá uma margem de segurança, digamos assim, mas é algo ruim de lembrar, porque às vezes você fica pensando, vou guardar essa carta para o final, e aí ela chega ao final e você não joga ela. Então tem que estar ligado para não fazer essa cagadinha. E depois disso você vai fazer como se você fosse limpeza, que é para você ver as diversas trilhas e diversas disputas além das áreas, né? Mas também das áreas. E bom, aí a primeira coisa é o casamento, aí você vê avançado na trilha lá de casamento, que foi jogando carta que você perdeu, e carta, não sei se carta que você ganhou avanço, acho que só carta que você perdeu. E aí dependendo do seu avanço você casa com a pessoa que está lá, o que significa que você ganhar um bônus, né? Então o jogo dura X rodadas, não sei se são 3 ou 4, e na última rodada o casamento é com a princesa, que é a habilidade igual de sempre, que é negócio envolvendo os vikings e tal, os bárbaros, né? Depois disso vem a igreja, se eu não me engano, não, vem os vikings, que são para ver quem jogou, quem tem menos ícones de viking, quem tiver menos aí vai levar porrada dos vikings, o que é ruim, vai tampar um local seu e tal, não sei o que. E por último a igreja, que é quando você pode deixar sua cidade valendo o dobro, o que é bom para o controle de área. E depois vem o controle de área em si para ver a região, se você conquistou uma região ou não, se roubou a conquista de algum jogador, né? E aí segue esse fluxo durante as N rodadas aí, que eu não lembro quantas são. E depois disso termina a partida, conta os pontos, né? Vê quem foi o vencedor. Aí você ganha ponto por região, né? Dependendo da região, cada região vale uma quantidade de ponto diferente. Acho que você ganha ponto também por outras coisas que você foi coletando no decorrer da partida, né? Você vai ganhando ponto no decorrer da partida, só que é menos do que você ganha no final, né? Então a maioria dos pontos fica para o final da partida. E aí, né, vence quem tem mais pontos e tal, não sei o que, mesma coisa de sempre, né? A maioria dos jogos, né? E aí o que é que eu achei de bom do jogo, né? Vamos lá. Eu achei o jogo fácil de explicar. Basicamente, eu expliquei aqui, se você não entendeu, foi mal. Mas eu achei ele de boa, você é só jogar carta e tal, só que ele é difícil de você jogar bem, né? Como a maioria dos jogos de vaza, eu acho que os jogos de vaza tem muita sorte,
Mas existe sim uma estratégia que você tem que bolar e tal, então dependendo da mão que você teve, você meio que tá lascado, mas aqui como tem um draft, diminui um pouco isso, né? Então é bom ter uma vaza com draft, porque existe a possibilidade de você se organizar, né? E até de você ter uma noção de que onde estão as cartas, né? Se eu passei a carta para fulaninho, então alguém ali ficou com aquela carta lá, né? Então dá para ter uma noção. E existe uma mitigação da derrota, porque em vaza ganhar é sempre importante e é sempre bom ganhar, né? Aqui é bom ganhar, lógico, mas pelo menos quando você perde, você ganha alguma coisa. Então há uma frustração se você não conseguir ganhar nunca, né? Ou ganhar muito pouco, mas você perder, você fica de boas, porque você ganha alguma coisa. Inclusive, algumas vezes é melhor perder, dependendo do que você queira fazer, né? E eu achei a arte, né, a arte do jogo, né, o design gráfico e tal, estiloso. Não vou dizer bonito, porque eu não gostei da arte em si, né, mas eu acho que ela tem um estilo peculiar e que fica interessante no jogo, né? Então, por exemplo, Troar aqui, não sei se vai estar tapado, né? Troar é um jogo que tem uma arte estilosa também e eu acho bonito. No Brian Boru eu não achei tão bonito assim, mas achei estiloso, certo? Que é meio que um estilo, não sei, não é de época, mas fica aquele esquema meio que parece um jogo velho, sabe? E bom, qual é a parte ruim, né? Primeiro vou começar com a premissa de que eu queria comprar o jogo, né? Ele entrou em promoção, tava tipo R$100, é um jogo de quase R$300. Então eu queria comprar, porque eu achei a premissa interessante. E vaza com controle de área, porque eu pensei interessante. Eu não gosto de deck building, é uma mecânica que eu não gosto. Sendo que quando eu jogo jogos de deck building que tem algo a mais, ou eu acho bom, tipo Great Western Trail, né? Ou eu acho razoável, né? Então, dependendo, né, de como o jogo procede, não é só cartas, não é só deck building, eu acho legal. Então pensei, então como vaza eu não gosto, talvez vaza com um tabuleiro eu acho legal. Não foi o caso, certo? Não gostei, achei que o jogo até potencializa alguns problemas do jogo de vaza, né? E os problemas que já existem na vaza ele mantém, né? Resolve alguns só, tipo a questão com o draft, mas de modo geral ele mantém os problemas. Como assim? Mesmo com o draft, há sorte. Por exemplo, se eu peguei só carta baixa no draft, a chance de chegar a carta alta em mim é pequena, porque provavelmente os jogadores vão pegar as cartas altas primeiro, né? E aí, consequentemente, eles vão ganhar as vazas, né? E eu vou perder. Dá para jogar perdendo? Dá, mas fica muito travado. E como eu sou especialista em perder vaza, eu ganhei pouquíssimas e fiquei travado no jogo, porque eu não consegui expandir, né? Então dá um sentimento de frustração quando você não ganha. Você tem que memorizar as cartas que foram jogadas, certo? Senão você vai se perder e vai meio que na doida. Então, como qualquer vaza, se você quiser jogar bem, você vai ter que memorizar. A vantagem dos jogos de vaza é que você pode jogar uma mão, acabou o jogo, pronto, 20 minutinhos e foi lá. Brian Boru não, vai demorar uma certa quantidade de tempo aí a mais, porque é um jogo demorado. Assim, não é demorado, mas é demorado, né? É um jogo maior. Então a frustração é maior, porque você vai ter que ficar memorizando carta, o que é chato. Pelo menos eu não gosto, né? E por fim, o outro fator que eu acho que meio que se mantém, né, da vaza é que vencer ainda é muito forte, especialmente vencer em sequência. Isso aumenta a chance de você vencer. Então pode acontecer do cara ganhar 1, 2, 3, 4, 5 seguidas, assim, porque o pessoal foi gastando as cartas e tal, e ele foi indo no local certo, ou então no local que ninguém queria, e termina que ele ganha muito e por aí vai. E eu não achei as cartas balanceadas por si. Como assim? A carta Coringa, que você pode disputar qualquer coisa, ela tem às vezes a mesma habilidade de perder ou de vitória que uma carta colorida próxima. Ou até que uma carta colorida abaixo. Então achei um pouco sem sentido, né, o balanceamento. Me incomodou, assim. Porque pareceu desbalanceado e eu não entendi porquê, porque era fácil de balancear. Mas deve ser impressão minha, porque obviamente o game design, o desenvolvedor e tal, perceberam essas coisas e resolveram manter por qualquer razão que seja, né? Ou porque eles viram outras coisas que eu não percebi, o que é bem provável, né? E aí, de modo geral, né, eu não gostei do jogo, me fez sentir que os problemas de vaza estão lá presentes. O fato de ter um tabuleiro ficou ainda pior, na verdade, porque deixa o jogo mais longo e não resolveu os problemas da vaza que eu tinha. Porque deck building, a ideia de deck building é diferente, porque deck building ele é repetitivo. E aí você ficar repetindo um negócio com baralho, a chance de ficar repetitivo é maior do que tendo um tabuleiro. Porque tendo um tabuleiro você agiria fazendo outras coisas. A vaza não tem esse problema de repetição. Tudo bem que você joga vaza e é repetitivo, mas não é repetitivo de cansar, né? Porque está sempre acontecendo alguma coisa diferente. Enquanto que deck building não, você meio que está querendo fazer o mesmo combo sempre, então vira repetitivo, né? Logo, os problemas de deck building não são os mesmos de vaza, por consequência, um jogo de tabuleiro de deck building não funciona tão bem quanto o de vaza, na minha opinião, né? Então, para mim,
o jogo ser de controle de área e vaza, ele não vai abranger todo mundo que gosta de controle de área e vaza. Ele vai abranger quem gosta de controle de área e vaza, né? Uma interseção. Ao contrário do deck build, que deck build com worker placement faz com que quem goste de worker placement gostar do jogo, né? Que tenha deck build, mesmo que não goste de deck build. Por aí vai. Então, não gostei, só que tem um porém. Eu até jogaria novamente. Eu achei o jogo curioso, digamos assim. Eu achei como se fosse um experimento de design mesmo. Que você meio que está fazendo uma coisa que ninguém fez antes, ou se fizeram, eu não conheço no jogo assim, né? Deve existir a essa altura, mas eu não conheço. Então, foi isso. Então, se for para jogar novamente, eu jogo. Para meio que confirmar e ter uma certeza e meio que analisar o jogo melhor também, né? Porque eu gosto de analisar mesmo o jogo que eu não gostei, né? Então é isso. Até a próxima. Valeu!